Maquiavel nasceu em Florença no dia 3 de maio de 1469, durante os séculos XV e XVI, em pleno período renascentista, a época do florescimento artístico e intelectual. A Itália vivenciava um período conturbado, marcado por guerras, conspirações, traições e assassinatos. E foi onde Maquiavel mais trabalhou. Ele começou sua arte de escritor político, historiador e literato. Quando ele foi exilado, depois que os Médici derrubaram a República e retomaram o governo da Florença, perdido em 1494, nesta época, a Itália estava dividida em pequenos estados, repúblicas e reinos. Havia muita disputa de poder entre esses territórios. Então Maquiavel orienta os governantes a respeito dos perigos existem em se dividir politicamente uma península e ficar exposta às grandes potências europeias. Nicolau de Bernardo Maquiavel foi um grande historiador, diplomata, filósofo e artista, assumindo vários cargos públicos e também sendo considerado um dos primeiros cientistas políticos modernos. Maquiavel nasceu em 3 de maio de 1469, na cidade de Florença, filho de Bernardo Maquiavel, que era um legislador. Desde cedo, Nicolau teve contato com a vida pública e política da República Florentina, a qual pelos anos seguintes seria governada por Lorenzo de Médici, alcunhado o Magnífico. Maquiavel entrou para a vida política no ano de 1498, sendo nomeado segundo secretário da Senhoria, e ainda no mesmo ano assumiu o cargo de chefe da segunda chancelaria, e depois foi secretário dos 10, que é um importante cargo do Estado. Em 1499, escreveu discursos sobre negócios em Pisa. No mesmo ano, realizou 2 missões diplomáticas. Entre junho e julho de 1500, Maquiavel se encontrava em meio ao cerco francês da cidade de Pisa. Lá, ele passou a defender os direitos dos soldados contratados como mercenários pelo rei, conhecido como Luís XII. Então, Maquiavel viajou para a França e passou a defender os direitos desses soldados. Em 1501, participou de novas missões diplomáticas. Maquiavel entrou em meio ao jogo político dos Borgias, liderado especialmente por Cesare Borgia, que era um homem de grande ambição e filho do Papa Alexandre VI. Em 1513, escreveu mais 2 livros e continuou com suas missões diplomáticas. Em 22 de fevereiro, foi enviado pela República de Florença para a França, retornando em março. Os florentinos se tornaram aliados dos franceses e em outubro começou a escrever o Decenal, que é a narração histórica da Florentina desde 1494 em tecidos. Em 1505, foi enviado em missões diplomáticas a fim de conseguir aliados para a causa de Florentina. Em 1506, cansado de não conseguir recrutar tropas mercenárias, decidiu formar uma milícia florentina. Entre agosto e outubro de 1506, Maquiavel passou a trabalhar com o Papa Júlio II, o acompanhando em suas viagens e missões. No mesmo ano, ele decretou a criação dos 9 da Ordem e da Milícia, onde assumiu o cargo de chefia. Em 508, regressou para Florença, onde escreveu relatos sobre os fatos na Alemanha e continuou com a campanha de recrutamento pelos 2 anos seguintes. Em 1510, escreveu após retornar de mais uma viagem à França, Retrato das Coisas da França. Fora incumbido pelo Estado florentino de convocar uma cavalaria, prosseguiu com as convocações pelo ano seguinte. Em 1512, os Médici retornaram para a França e tomaram o poder, abolindo a Constituição republicana. Nicolau Maquiavel teve seu mandado cassado e fora preso. Na prisão, foi torturado a fim de confessasse supostas conspirações nas quais estava envolvido.
Em 1513, foi libertado de sua prisão e se refugiou em sua casa de campo, em Saint-André-in-Percusina, de onde passou a manter em segredo correspondências com seu amigo Vettore, embaixador de Florença em Roma. Nesse período, começou a escrever discursos sobre a primeira década de Tito Livio e o famoso livro O Príncipe. Em 1518, escreveu a Mandrágora, ainda afastado de suas atividades diplomáticas e políticas, mas dispunha de certa liberdade. No ano seguinte, começou a escrever A Arte da Guerra. Em 1520, começou a escrever novos livros, inclusive a História de Florença. 5 anos depois, ele concluiu o livro e apresentou ao Papa Clemente IV. Voltou a atuar como diplomata, tendo viajado para Veneza a fim de defender algumas causas de mercadores florentinos. Nesse tempo, continuou a escrever ao Papa a fim de despertá-los para ameaças de nova guerra. Acabou convencendo o Papa a criar uma comissão de fortificações, sendo nomeado chanceler da comissão. Em 6 de maio de 1527, Roma foi tomada e saqueada. Maquiavel, em viagem, decidiu retornar a Florença. No caminho, recebeu a notícia de um possível golpe de Estado em Florença. Acabou morrendo em 27 de junho, aos 58 anos, deixando sua esposa Marietta Corsini e mais 4 filhos. Seu corpo foi sepultado na Basílica de Santa Cruz de Jerusalém. Em sua obra mais famosa, O Príncipe, fora publicado em 1532. Nicolau de Bernardo Maquiavel inicia o seu livro O Príncipe dedicando-o a Lourenço de Médicis, filho de Piero de Médicis e atual governante de Florença, cidade natal do autor. Nesse, ele ensinaria como manter um maior tempo de governo. Nesta obra, Maquiavel descreve formas de como se manter no poder e expandi-lo ainda mais, aconselhando Lourenço. Maquiavel descreve as formas de principados que ficam mais tempo e têm maior glória quando governantes. Estas, com sucesso ou não, foram descritas para que Lourenço tomasse como base o que deveria ou não ser feito. Entre esses principados está o principado por hereditariedade, ou seja, aquele que herda o governo pelo sangue. Segundo Maquiavel, esse se manteria com mais facilidade no poder, já que o povo está habituado com o comando de sua família. Caso esse príncipe tenha a chamada virtude, serão ainda menores as chances de que esse poder o escape. E mesmo que tenha o poder retirado, será fácil retomá-lo para si, mesmo que esse não seja um dos melhores governantes. Com apenas o nome e os anos de governo de sua família, esse príncipe seria mais aceito, pois um príncipe natural daquele país tem menor necessidade de ofender, assim evidenciando que o mesmo será mais bem visto diante do povo e evitando que seja de todo odiado. Maquiavel segue assim descrevendo os principados com maior e menor facilidade de aceitação entre o povo e mostra métodos para que aqueles menos aceitos sejam enfim vistos como o príncipe daquele lugar. Entre esses métodos estão o de colonizar. Essas colônias não passavam de pessoas da confiança do príncipe que se instalavam na área a qual foi conquistada, com o intuito de manter a paz e de que não houvesse revoltosos contra o novo governante. A colonização era nada menos que expulsar os menos afortunados de suas casas para que aqueles da confiança do príncipe ali se instalassem. Aqueles que perderam suas casas nada poderiam fazer contra o governante, já que não tinham poder para isso. E aqueles que não foram afetados não diriam nada, pois temiam que algo semelhante lhe acontecesse. Ao longo da obra de Maquiavel, ele estabeleceu inúmeros exemplos de grandes governantes que tiveram seus nomes temidos e glorificados por muitos. E esses, por sua vez, fizeram grandes barbáries para se manter no poder. Para alcançar o poder e mantê-lo, era necessário abrir mão do que os outros chamam de moral,